Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live no nosso canal Mais com Humores. E hoje temos uma convidada, uma entrevistada muito especial, Ana Gabriela Olivati. Pois é, ela é escritora, influenciadora. Quem não conhece ainda, segue o perfil @GabiOlivati. E hoje vamos ter uma conversa muito interessante. O título é Histórias de uma bipolar, mas muito além da doença, ela conta muitas histórias, muitos aprendizados. Então vamos dar as boas-vindas. Acabei de aceitar. Olá, Olá, boa noite. boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda, Ana Gabriela Olivati, que vamos chamar de Gabi, né? Você prefere? Sim, obrigada. A gente vai te chamar de Gabi, ó. O pessoal tá entrando pouquinho a pouquinho. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Como eu estava comentando, é mais uma live no nosso canal Mais com Humores. A Mais com Humores, eu sou a criadora, a Cristelle, né? Ela é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, tem principalmente esse canal de divulgação no Instagram. Temos todas as lives que fizemos, salvas aqui, salvas também no nosso canal YouTube. Então, quem não conhece, corre lá. E temos também um grande diferencial, que é um grupo de apoio online, gratuito para mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. E gostamos de trazer para lá vários especialistas, vários relatos. E hoje temos a Gabi Olivati. Eu vou apresentar ela, tá? Eu falei no início que você é influenciadora e escritora. Que bonito, né? Sim. A Gabi Olivati, então, ela é autora, ela se define, né, como uma religião muito importante para ela, é muito religiosa, ela é cristã. Ela é mãe, bipolar e criadora de conteúdos nas redes sociais sobre fé e transtornos mentais. Então, ela vai muito além do transtorno bipolar, né? Você traz muito seus aprendizados de como a fé fez evoluir sua própria percepção e a jornada de aceitação da doença. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Ela compartilha com sensibilidade baseado na sua própria experiência como é possível caminhar com sensibilidade, esperança, tratamento e propósito. Eu falei também que você é escritora, né? Então você tem 2 livros publicados, já vou deixar o nome aqui para o pessoal anotar. O primeiro se chama Fé em Dias Nublados. Como permanecer em Deus após um diagnóstico. E o segundo livro é Vivendo com Bipolaridade. Como encontrar propósito frente aos desafios do diagnóstico. Então, vocês já perceberam, ela é especialista no tema. São poucas as pessoas que falam abertamente no Instagram, nas redes sociais em geral, sobre doença e como lidar, seus aprendizados. Então, já coloco aqui meu parabéns pela sua coragem, por compartilhar todos esses aprendizados. E obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Na verdade, é uma honra estar aqui, porque passei a admirar o seu trabalho, a admirar tudo que você faz aí também, né, na comunidade bipolar. E me sinto honrada e agradecida pela oportunidade de estar tendo essa conversa com vocês hoje. Perfeito. Ó, pessoal que está entrando, bem-vindas, bem-vindos. Vamos tentar deixar essa live salva também para quem não está conseguindo participar ao vivo. Vocês sabem como funciona, né? Tem o chat, quando vocês querem colocar algum comentário, aproveitem. E no final também, ao longo da live, se tiver algumas perguntas específicas, vamos tentar colocar, mas principalmente no final da live a gente vai deixar um tempinho para justamente as perguntas, tá bom? Então, vamos começar. Eu queria que você nos contasse um pouquinho de como você descobriu que você tinha transtorno bipolar, como ele nasceu assim na sua vida.
O momento do diagnóstico, ele aconteceu no meu pós-parto. Foram 5 meses após o nascimento do meu filho que eu entrei em psicose, né? Então eu comecei a ter delírios e alucinações. Para quem não sabe o que é psicose, é quando a gente sai da realidade, começa a criar pensamentos e acreditar naqueles pensamentos como se fossem reais, né? Então, eu entrei em psicose 5 meses depois do nascimento do meu filho e logo veio o diagnóstico de bipolaridade, né? Ali, porque eu estava num período de mania, né? Então, com a mania, desencadeou a psicose. E eu acredito que foi meio que um episódio misto ali, porque eu tava meio depressiva também, chorando bastante, esgotada e tudo aquilo. E então foi algo bem, assim, importante, né? Bem avassalador mesmo. Foi algo muito rápido e o diagnóstico foi rápido também. Não demorou, porque sei que muitas pessoas, né, às vezes ficam anos aí aguardando seu diagnóstico, mas no meu caso foi muito rápido por conta da psicose. Entendi. Foi realmente, no seu caso, o que a gente chama de psicose puerperal, Isso. extremamente raro, mas extremamente grave, né? Como você comentou dos seus principais sintomas, você sai da realidade e passa a acreditar em coisas que não estão acontecendo ou achar que as pessoas estão contra você. Então, realmente o que você chamou de surto e aconteceu depois de 5 meses, mais ou menos, assim, você comentou do seu pós-parto. Então, aqui é importante a gente fazer essa ressalva, porque temos muitas pessoas que perguntam sempre: como você fez na gravidez? Você tomou remédio? Você não tomou remédio? No seu caso, não, porque a doença desencadeou depois. Então, hoje a gente não vai falar de remédio na gravidez. Se você tiver interesse, tem muitos vídeos já falando disso, várias lives. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho depois. E depois desse surto, o que aconteceu? Assim, como a sua doença foi evoluindo? Bom, ela foi. Eu fiquei 1 mês em psicose, né? Assim, os remédios eles demoraram para fazer efeito da primeira vez, porque eu tive 2 psicoses, né? Da primeira vez demorou, então, aí 1 mês mais ou menos. Então, eu fiquei tendo delírios e alucinações. Então, para ter um exemplo, né? Eu achava que eu era Jesus. Depois eu achava que eu era Hitler, depois eu achava que eu era a Mulher Maravilha e ia salvar o planeta. Então tinha vezes que eu fazia até força, assim, movimento de força, achando que ia sair poder de mim para salvar a humanidade de um ataque que nem estava acontecendo, né? Então, quem olha de fora não entende o que está passando dentro da cabeça da pessoa. E no momento, a minha família pensou que eu estava endemoniada, né? Então houve essa confusão inicial antes de receber o diagnóstico, né? Então foram chamados alguns padres, alguns pastores para orarem por mim e eu em psicose. E eu realmente achava que eu estava endemoniada, né? Todo mundo falando que eu estava endemoniada, e eu comprei aquela ideia e não me achava digna de ler a Bíblia, né? Em surto psicótico. E foi em surto psicótico também que existe algo que a gente fala na religião evangélica, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, eu estava em surto psicótico e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E nesse momento, eu passei então, a buscar Deus, né, de uma forma mais intensa, porque até então eu seguia outros caminhos religiosos, né? E então foi basicamente assim que as coisas foram acontecendo. Houve essa mistura de crença com diagnóstico no início, né? E foi tudo muito difícil para minha família e para mim, para a gente ter o discernimento, né, na época e saber o que era espiritual do que era da doença. E é por isso que hoje eu falo muito sobre isso, para esclarecer, né, e trazer aí sabedoria para as pessoas que estão lidando com quem tem uma condição, um transtorno mental.
Sim. Então, foi importante assim essa virada de chave para você e para a família, de que não era uma doença, né? E não Exatamente. possuída, enfim. E isso é um caminho que é difícil muitas vezes, porque é uma doença que assusta. Quando você recebe o diagnóstico de transtorno bipolar, assusta muito, né? Como Sim. você recebeu esse diagnóstico? Você entendeu? Você relutou? Como foi a aceitação, vamos dizer assim? Então, Cristelle, num primeiro momento eu não aceitei. E eu sou uma profissional da saúde, porque sou formada em fonoaudiologia. É, teria que ser o contrário, né? Mas não foi. Eu não aceitei. Eu cheguei, inclusive, a dizer para uma pessoa, falar, olha, o médico falou que eu tenho transtorno bipolar, mas isso não é verdade sobre mim. Então, eu lutei muito contra o diagnóstico. E isso desencadeou uma grande crise devido à interrupção do tratamento medicamentoso, porque eu achei que eu estava curada e parei com o tratamento medicamentoso, né? Então, quando eu parei com o tratamento medicamentoso, eu entrei em psicose, mas foi depois de um ano. Então, eu fiquei por um ano aparentemente estável e bem e curada. Mas essa segunda crise, na época eu não tinha tanta consciência, não aceitava o transtorno e tive sinais da crise que hoje eu olharia e falaria, foram claros que eram sinais, sabe? Eu achava que estavam abusando do meu filho. Eu tive um pouco de mania de perseguição, achava que meu marido estava me traindo. Tiveram coisas assim, manias de perseguição que eu conseguiria identificar hoje como indícios de que uma crise estava vindo, mas naquela época eu não consegui. E então foi muito difícil. Aí depois da segunda crise psicótica veio a aceitação, porque eu me olhei no espelho e falei: não, você precisa aceitar. Você passou por duas crises psicóticas. É fato que existe algo e que a medicina dá nome para isso e que existe tratamento para isso. Então, aí mudou a minha postura, sabe? Mas esse também é um dos motivos que me motiva a trazer informação para que as pessoas não caiam no mesmo erro que eu caí, de abandonar o tratamento, de confundir coisas, entendeu? Então, é bem isso mesmo. E foi quanto tempo, assim, entre a primeira psicose, você começar o tratamento e parar o tratamento? Você ficou quanto tempo no tratamento? Olha, eu fiquei no tratamento da primeira vez uns 3 anos, mas sem aceitar plenamente. Sabe quando você toma um remédio, mas fica meio controversa? Então foi um tempo até que legal que eu me tratei ali. E aí eu parei por um ano e tive a segunda crise. Entendi. Olha, pessoal, como é bem importante assim, esse papel dos remédios, porque muita gente acha que uma vez que melhora, pode parar os remédios. Aí, se piorar, toma de novo. E aí não funciona dessa maneira, porque a doença, ela tem muitos perfis, né? O transtorno bipolar não é uma doença que se caracteriza exatamente da mesma maneira para todo mundo. Então, ela pode ter uma faceta para você, outra para mim, mas assim, parar os remédios e recaída na certa. Pode não ser no mesmo momento, mas vocês perceberam, né? A Gabi recaiu depois de um ano. Tem gente que demora um mês e já cai. Tem gente que pode ficar 2, 3 anos bem, mas chega o momento que a conta, vamos dizer assim, a conta chega. E para você, então, foi uma revelação essa segunda psicose? Veio assim para te ajudar na aceitação da doença? Foi a segunda psicose, né? E a gente também consultou mais médicos. Eu acho que foi importante para minha aceitação isso. Cada pessoa reage de um jeito. Tem gente que fala, nossa, eu aceitei logo de cara. Eu não questionei. Eu falo, cara, que maravilha. Sabe, eu precisei ir em 5 médicos. Eu escutei diversos diagnósticos ali, né? Mas todos no espectro bipolar.
E então eu ia no médico como se eu não tivesse ido no outro. Eu chegava lá e contava a minha história do zero, sabe? Eu falava, não, eu não vou falar que eu recebi diagnóstico nenhum, eu vou contar a minha história do zero para ouvir novamente, né, que eu tinha o diagnóstico e a condição. Então foi um processo bem delicado para mim, assim. Eu costumo dizer que eu fui bem orgulhosa, sabe, bem assim arrogante em alguns momentos, né? E hoje eu consigo ver isso e não me culpo. Acho que foi parte da minha caminhada, foi parte do meu aprendizado, né? E faz parte. Hoje é aprender com os erros para seguir adiante, né? E não cometê-los novamente. A Nicole falou que cada história é única. Exatamente Sim. isso, Nicole. Assim, a gente não, transtorno bipolar, a gente não pode generalizar que isso, aquilo, que vai evoluir dessa maneira. É muito subjetivo. Cada pessoa reage. Tem sintomas que são gerais, assim, para caracterizar o transtorno bipolar. Mas em cada pessoa ele pode se manifestar mais um sintoma do que outro, né? E assim, eu não acredito muito quando a pessoa fala, recebi o diagnóstico, já aceitei. Porque é É, muito, pode acontecer, mas é muito, muito raro, porque geralmente a aceitação ela é um processo, porque o transtorno bipolar, você toma susto no diagnóstico, porque é uma doença que dá medo, né? Porque a fama de louco, enfim, para quem não conhece, tem muitos estigmas ao redor do transtorno bipolar. Só que, ao mesmo tempo, receber um diagnóstico, não sei se depois de 5 médicos você sentiu isso, mas não deixa de ser um alívio, porque finalmente você coloca um nome em cima de tantos sintomas, de tanto sofrimento, coisas que você não entendia por que estava acontecendo, pensamentos, comportamentos. Finalmente, isso tem um nome. Então, você consegue olhar sua história e repensar o que aconteceu sob a luz do diagnóstico. E com o diagnóstico vem o tratamento adequado. Porque, assim, no seu caso, não, porque a psicose, a mania, fica muito claro o transtorno bipolar. Mas para as pessoas que têm, por exemplo, o transtorno bipolar tipo 2, que a gente chama, que não fazem mania, que fazem só hipomania, que é um pouco mais branda, muitas vezes é confundido com depressão, porque as principais fases são as fases depressivas. E aqui temos um comentário: não existe uma receita mágica. Pois é, cada pessoa reage a medicamentos, então muitas vezes é uma jornada de aceitação e também uma jornada do processo do tratamento medicamentoso, porque é raro funcionar da primeira vez. Então você entra com remédio, aumenta a dose, vê se funciona, vê se tem efeitos colaterais. Se funcionar, vai. Se não funciona, começa o segundo remédio. Então, a gente se sente, não sei se você se sentiu, um pouco rato de laboratório, né? Isso eu escuto muito nos grupos. sim, é verdade. Muito bem pontuado tudo que você colocou aí. Realmente eu me senti dessa forma, né? E o tratamento que eu iniciei não é o mesmo que eu faço hoje. Então, eu tomava um trio de remédio e hoje eu tomo um trio totalmente diferente. Cada um foi sendo tirado por um motivo, né? Mas um por questão hormonal, o outro porque estava me ativando muito, o outro porque estava me apagando muito. Então, a gente vai, né, testando e é importante ter paciência com esse período, né, de ser o rato de laboratório. É importante que a gente tenha paciência, resignação e siga adiante e confie no médico, né? Eu sempre falo também que, assim, o processo de escolha do médico, ele é importante, porque a gente tem que confiar naquele profissional e ser plenamente aberto com ele. Então, se eu tive um sintoma de mania ou um sintoma de psicose, por que que eu vou esconder do meu médico? Muita gente esconde por diversos motivos. Não vou nem falar os motivos, porque pode dar uma ideia brilhante para alguém. Mas eu sei que muita gente esconde coisas dos médicos, só que isso, na verdade, é um tiro no pé. Porque a pessoa
ela está indo contra ela mesma, entende? Deixando de dar uma informação importante para o médico, trazendo um conteúdo, trazendo um sintoma, né? Falando. Eu e o meu médico, a gente tem um relacionamento assim incrível, porque qualquer oscilação que eu tenho, eu já conto para ele, sabe? Eu tive que ir em 5, tive, mas eu achei um que eu confio e sigo o tratamento assiduamente. Eu tive que diminuir, eu tomo lítio, eu tive que diminuir o lítio e por conta de tremores, né? E foi muito interessante numa consulta, porque ele perguntou para mim, ele falou, qual que você quer baixar, o antipsicótico ou o lítio? Eu falei, qual que você quer baixar? Porque eu confio plenamente em você. E aí ele falou, tá, então vamos baixar o lítio. E aí baixamos o lítio e o tremor foi embora, porque o antipsicótico que eu tomo também pode trazer tremor, né? Ele é o aripiprazol. Então, é só para contextualizar aqui, né? E a gente seguir adiante aqui na conversa. Pois é, a gente tive vários comentários aqui. Tinha uma que falou que realmente está difícil, dá vontade de desistir. Não desiste, não, mas a gente te entende, porque a gente passa Sim. por isso. Eu mesmo também tenho transtorno bipolar e demorei mais de 10 anos a ser diagnosticada entre o início dos sintomas e o diagnóstico certo. Temos outra mulher que comentou também que houve diagnóstico errado durante vários anos, que ela foi diagnosticada com depressão, tratada como depressão antes de descobrir, só faz 2 anos que ela sabe que ela tem transtorno bipolar. E a gente sabe que, assim, antidepressivos sozinhos, para quem tem transtorno bipolar, pode dar muitos problemas, porque pode dar uma virada maníaca. Então, te Isso. puxa, você sai da depressão e vai direto para o polo da mania. E ele pode também deixar a doença mais resistente. Então, é muito importante, como você falou, procurar psiquiatra, se possível, especialistas. A gente sabe que no Brasil é complicado, né? Você mora nos Estados Unidos, deve ter sido também complicado para você estar morando num país que não é seu, falar em inglês da sua doença, do que você está passando, e ainda receber esse retorno dos psiquiatras sobre uma doença morando fora. Foi muito difícil para você esse processo de morar fora e ter todo esse diagnóstico? Sim, Steli, foi difícil. Tinha momentos que eu falava que eu não falava inglês e eu falo inglês, né? Eu sei me comunicar em inglês. Mas assim, em crise, em psicose, eu falava, eu não falo inglês e ficava muda e não falava, né? Teve momentos que, assim, até achar, né, o médico que eu me senti confiante, né? De não conseguir me expor, né, assim, em inglês, então achar as palavras certas, né, e enfim, se comunicar mesmo ali de uma forma como a gente faz em português é outro desafio, né? E a cultura, né, é um pouco diferente também. Eu acho que aqui eles estão bem focados assim no tratamento medicamentoso. Então, por exemplo, o meu médico é brasileiro. Ele atende aqui nos Estados Unidos, ele legalizou a profissão dele aqui, então eu converso com ele em português. E isso para mim faz toda a diferença, porque justamente é o que eu falei, eu consigo me abrir e me comunicar com ele de uma forma efetiva, né? Assim, de uma forma mais, até porque tem questões que são emocionais, né, e tudo mais. Então, eu me sinto bem confiante. Isso é uma coisa que no Brasil vocês têm a vosso favor, né? Poder se comunicar na língua materna. E eu acredito muito na medicina do Brasil. Eu acho que o Brasil tem pontos assim maravilhosos, sabe? Eu acho que a nossa cultura é muito boa também. Então eu gosto muito. E você comentou um ponto importante, que é falar a verdade para seu Sim. psiquiatra, porque a gente quer omitir, muitas vezes a gente não quer parecer naquele momento pior da nossa vida, então para nosso entorno também a gente costuma mentir,
Isso aconteceu comigo. Eu estava em plena crise grávida, plena crise de depressão mista, e eu não conseguia falar a verdade para minha família do que eu estava passando mal nesse ponto. Assim, eu É, tinha vergonha também de falar com o meu médico. Então, é muito importante quem está nos sim, assistindo de falem a real, porque só assim vocês podem ser tratadas da melhor maneira. exatamente. Aí tivemos comentário também de que não sabia quão importante era o fator genético e o ambiente. Então, só para explicar, o transtorno bipolar, ele tem uma carga genética muito grande, uma das doenças com maior carga genética. Ou seja, quem tem transtorno bipolar tem risco de passar para seus filhos, mas não quer dizer que automaticamente tem transtorno bipolar, o filho vai ter, não funciona assim. Tem essa, vamos dizer que o filho vai herdar uma vulnerabilidade genética, mas não necessariamente ele vai herdar, e se herdar, não necessariamente ele vai desenvolver o transtorno. Por quê? Tem essa segunda influência, além da genética, do meio ambiente. Então, se você tem algum fator estressor na sua vida que vai, vamos dizer, pôr o fogo, assim, na doença. Então, violência, abuso, algum estresse crônico, por exemplo, pode pôr fogo. E hoje você consegue, Gabi, identificar os gatilhos, as coisas que você tem que tomar muito cuidado, senão pode ter o risco de desencadear uma nova crise? Quais são os seus gatilhos? Sim, é incrível esse aprendizado, né? É uma escola a bipolaridade, né? Porque a gente vai aprendendo a viver com ela de uma forma que seja boa pra gente, para que a gente tenha estabilidade e consiga viver bem, né? Então, eu aprendi que, por exemplo, noites mal dormidas são um gatilho muito forte para mim. E na minha rotina, como eu moro fora, viajar para o Brasil já aconteceu de ser gatilho. Porque eu tive que ficar 2 noites dormindo dentro do avião, uma noite no aeroporto na outra. A gente fez um trecho meio doido ali e, e aquilo me desestabilizou, né? Me desestabilizou, eu tive uma oscilação emocional, não foi uma crise, né? Mas com a oscilação eu já fico esperta. Eu já sei que não tá legal. Então eu começo com pensamentos intrusivos, por exemplo, de que a vida não vale a pena, de que eu não produzo, de que eu sou um erro, de que, sabe? Então começa esses tipos de pensamentos intrusivos e eu já detecto, eu falo, eu tive uma oscilação emocional, né? Eu sempre contacto o meu médico e aviso ele, né? Eu falo, olha, provavelmente eu estou com uma oscilação emocional devido a esse gatilho que foi o sono. Então eu já vou com ele para ele com tudo mastigado, sabe? E ele fala, não, tudo bem, não vou mexer em medicação, vai observando. E aí passa, depois de uma semana, 10 dias, passa, né? É, outro gatilho é situação de estresse, né? Então, a gente teve a perda de um ente familiar muito querido. Foi aí uma situação que eu fiquei bem atenta. Eu consegui viver o luto de uma forma que não prejudicasse a minha saúde mental, mas porque eu me mantive, assim, de certa forma resignada, atenta, né? Com os cuidados necessários, medicamentos super bem cuidados, assim, sempre, né? E eu tenho, Cristelle, um medicamento que é um SOS. Ele eu sempre falo dele porque é muito importante para mim, assim em momentos de início de pânico, né, de ansiedade. Então, às vezes, eu costumo dizer que, assim, a cada 6 meses eu tenho um pico de ansiedade que me dá. E esse não tem motivo, aparentemente. É um pico de ansiedade que me dá e eu tomo esse SOS, né, que é um calmante, e me ajuda a controlar essa ansiedade. Mas se vier por um gatilho ou por alguma situação assim, eu tenho meu SOS para recorrer
no momento de início de pânico, né, de início de crise, de qualquer coisa assim, para evitar isso de virar um monstro muito grande, né? E só para fechar aqui, teve uma pessoa que perguntou se meu médico é cristão. Ele não é cristão. Ele, eu não sei qual é a religião dele, mas ele não é cristão. Entendi. Perfeito. A gente tive um comentário também que falta de sono e cansaço físico são gatilhos. E com Aham. certeza, quem tem transtorno bipolar, um dos piores gatilhos, que são os gatilhos mais frequentes, tem a ver com a falta de sono, a falta de Isso. rotina, realmente. Por isso que é tão difícil no pós-parto, porque o bebê não dorme. É. Ele não te deixa dormir Sim. 8, 9 horas, Não. entendeu? Então, é por isso que é um período de grande vulnerabilidade para uma mulher, porque ela precisa amamentar, assim, ou dar a fórmula, acordar várias vezes durante a noite, mesmo durante o dia ela não consegue fazer uma siesta, assim, um descanso prolongado. Então, realmente, quem está fora do pós-parto, quem tem transtorno bipolar, é muito importante fazer a tal da higiene de sono, que é ter um mínimo de horas de sono, se possível, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, evitar estímulos muito fortes à noite. Então, isso é bem importante. E aí eu acho que assim, para essa a gente tive a pergunta, eu acho que assim, nem cabe tanto a gente falar de remédio aqui, existem várias moléculas, né, Z, começando por Z, mas assim, cada corpo reage de uma maneira, então o que funciona para a Gabi pode não funcionar para outra pessoa, então é importante consultar o psiquiatra para, na sua situação, quais são os principais sintomas e como eles podem ser atendidos através de uma medicação, se for necessário uma medicação SOS, sim. Então, é bem importante, assim. E tem uma pessoa que falou de anotar tudo para o médico, porque a gente, não sei se você tem, Gabi, mas eu tenho esse problema de memória. Sim, O eu tenho transtorno aqui. bipolar acabou com minha memória. Então, anotar o que a gente quer falar para o médico é uma excelente dica que passou por aqui. Você sente também essa questão de memória afetada? Eu sinto um pouquinho da memória, a cognição ali, né? Tudo o pacote afeta, né? Eu acho, assim, a psicose principalmente, né? Com Não sei. certeza. E qual foram um pouco os impactos na sua vida do transtorno? Por exemplo, tem uma pessoa que perguntou se você está trabalhando. Como isso afetou sua vida profissional? Então, atualmente eu não estou trabalhando. Isso porque no meu último trabalho eu tive um início de crise, mesmo medicada dessa vez, né? Porque eu já tinha aceitado o transtorno, já tinha me medicado, tudo certinho. Mas eu tive um início de crise de depressão em 2023, né? E, e aí eu tive até assim um momento de pânico, né? Que foi um choro compulsivo e muito medo, fobia social misturado ali, né? E, e a gente teve que, eu e meu médico, né, junto, decidimos que eu teria que ser afastada do trabalho. Desde então eu não retornei. Eu estou pensando ainda se eu vou voltar a fazer uma pós-graduação. Em termos de profissionais, eu ainda estou assim, estou me descobrindo, né? O meu médico super me apoia, ele fala que eu devo, né, seguir adiante e tentar assim fazer uma pós-graduação. Mas eu tô vivendo um dia de cada vez. Eu me sinto muito completa com as tarefas do lar. Eu sinto que isso me preenche muito. Ser mãe, esposa, mulher, né? Amiga, irmã, filha, todos os papéis que eu desempenho aqui na minha vida diária, isso me preenche muito. Não foi sempre assim. Eu vivi um luto muito grande da minha profissão, porque eu estava trabalhando no trabalho dos meus sonhos, né? Eu sou fonoaudióloga, repetindo novamente, né? Para quem não acompanhou.
E eu estava trabalhando numa escola como fonoaudióloga aqui nos Estados Unidos. Então foi uma vitória muito grande, assim, para mim, sabe? E eu tive que abrir mão, falar, não, eu não posso mais trabalhar minha saúde em primeiro lugar. E tive que abrir o diagnóstico nesse momento, né? Que eu estava saindo da empresa, da escola. Eu falei que eu tinha bipolaridade, expliquei para eles porque eles estavam me pedindo para terminar o semestre e eu não estava conseguindo mais. De ficar lá dentro me dava pânico, sabe? Me dava assim uma agonia terrível. Sim. Então, desde então eu não me aventurei a trabalhar novamente. Mas já adianto que talvez eu vá buscar uma pós-graduação, aí alguma coisa que seja remunerada, né? Existe aí alguns recursos e tal, então tô estudando esse lado. Sim, não é fácil, né? Muitas vezes tem impactos na vida pessoal e na vida profissional, porque o trabalho pode ser um gatilho muito grande. Sim. Um estresse com o chefe, um prazo apertado, carga horário grande, carga horário que você tem que fazer plantão à noite, coisas assim, falta de ritmo, né, biológico, que não fica respeitado. Então, realmente não tem como não ter influência do transtorno em várias áreas da sua vida. E em relação aos seus relacionamentos, por exemplo, com seu parceiro, seu marido, como foi a aceitação dele do transtorno? Ah, ele é maravilhoso, Cristelle. Foi super tranquilo, assim. Ele sempre me seguiu, né? Então, quando eu disse que eu não tinha bipolaridade, ele comprou a ideia comigo. Mas quando eu falei, não, eu tenho bipolaridade, ele falou, então vamos tratar. E ele fala que é como se fosse. Me lembra sempre disso. Às vezes, quando eu tô com oscilação emocional, ele fala, é como se fosse um diabetes, um colesterol, você precisa do tratamento e tá tudo bem. Então, ele é um anjo na minha vida. Ah, que bom. É muito raro ter isso, então cuida bem dele. Eu sei de muitos relacionamentos, né? A gente tem outro grupo de apoio online, tem tantos relatos de mulher cuidando sozinha da família, do filho, porque foram abandonadas depois de estourar o transtorno. Então, porque geralmente são as pessoas mais próximas que sofrem. Não sei se você É, sentiu isso também, né? sim, a carga que ficou para ele, Cristelle, foi uma carga enorme. Assim, eu andava ajoelhada achando que eu era cachorro, sabe? E ele vendo aquilo e eu farejando e eu, sabe? Então eu imagino que passava na cabeça dele, porque eu não falava. Eu não falava, tipo, eu sou um cachorro, eu tô aqui. Não, eu simplesmente ajoelhava, começava a farejar entendeu? Então, ele estava do meu lado o tempo todo. Foi ele que me achou quando eu tive a tentativa, né? Então, ele carregou uma cruz muito grande. Mas, assim, eu acho que ele é muito maduro e eu tiro meu chapéu para ele, porque isso não afetou o amor que ele sente por mim. Se eu pudesse falar algo, seria que multiplicou esse amor de alguma forma, sabe? Quando eu saí da primeira internação psiquiátrica, ele me pediu em casamento novamente. Ele já tinha me pedido, ele me pediu novamente. Eu tinha acabado de chegar do hospital, ele me pediu em casamento novamente. Então, assim, a minha mãe fala que ele é 1 em 1 milhão. Eu acho que ele é 1 em 8 bilhões, sabe? Por aí, por aí. É muito importante, gente, essa parte de rede de apoio, de ter Sim, um parceiro que você tem que educar, porque muitas vezes não conhece o que é o transtorno. Os relacionamentos são afetados, porque a gente tem essas crises, é muito difícil para quem nos ama, nos acompanha de perto, nos ver nesses momentos de tanto sofrimento, né? Então, sim. que bom que você tem essa rede de apoio. E nos conta um pouquinho da sua maternidade, como que é, obviamente, na psicose puerperal foi muito difícil, né, cuidar do seu Foi. filho,
Mas como sua relação com seu filho vem se desenvolvendo depois dessas crises, assim? A gente tem um vínculo muito forte, assim, a gente é muito grudado um com o outro e, inclusive, eu gosto de estar com ele, porque eu sei que muitas pessoas às vezes querem aquela folga de que os filhos vão para a escola. E eu fico feliz quando ele está em férias da escola, porque eu curto ele, sabe, Cristela? Eu acho que o fato de, desculpa esse barulho, é o portão. Eu acho que o fato de eu ter sido privada de algumas coisas na maternidade, né? Por exemplo, amamentar, a minha amamentação ela foi interrompida bruscamente por conta dos remédios. Eu amamentei até o quinto mês. E aí eu amava amamentar. Eu era assim, simplesmente apaixonada pelo nosso momento juntos, sabe? E fui interrompida. Então tive que parar, fazer o desmame gradual ali com a máquina. Foi tudo muito sofrido, né, para mim. E eu costumo pensar que o fato de eu ter sido privada de algumas coisas, assim, de estar presente para ele em certos momentos da vida dele, isso me faz valorizar cada pequeno momento que a gente tem junto, sabe? Eu gosto de ser uma mãe presente, eu gosto de cuidar dele. Hoje, né? Porque, como você disse, em psicose, eu não conseguia me aproximar dele, né? Eu ficava longe, eu achava que eu era uma mãe horrível, eu não conseguia chegar perto dele. Então eu fiquei mais ou menos assim, um mês sem me aproximar dele, né? E a minha mãe, meu marido, tias, todo mundo cuidando e participando para que esse vínculo não fosse quebrado. E minha família, ela teve um papel muito importante, Cristelle, porque eu falava assim, eu falava, não sou uma boa mãe. E eles falavam, você é sim, você vai conseguir, sabe? Afirmações, né? Então, as famílias às vezes me perguntam o que que eu posso fazer pela minha, né, pela minha pessoa com bipolaridade ali. Eu falo, você afirme aquilo que ela é, porque quando a gente está em crise, a gente esquece de quem a gente é. Não que você vai florear, inventar coisas, mas simplesmente falar o que a pessoa é, sabe? Você é carinhosa, você é atenciosa, você é dedicada. Então, minha mãe sempre me chama de compenetrada, né? Ela fala que eu sou compenetrada. Então, ela afirmava isso pra mim, sabe? Você é compenetrada, você é inteligente, né? E lembrar a pessoa de quem ela é. Então, com relação à maternidade, isso ficou muito forte para mim, sabe? Essas afirmações para eu poder me reaproximar do meu filho, para eu poder me reaproximar da maternidade, para eu poder viver de uma forma plena novamente, né? O que a gente tinha já desde o começo, porque eu sou apaixonada pela maternidade, sempre fui e continuo sendo. Sim, a gente sabe que assim, filhos nos transformam, não tem como. E hoje, assim, acho que tanto para você quanto para mim, nossos filhos são nossa maior razão de ser, e por Sim, eles que a gente luta todo dia, que a gente aceita sim, tratamento, que a gente busca se cuidar, porque a gente sim. quer dar para eles o melhor. Então, Exatamente. realmente, eu sei que tem muitas mulheres que têm transtorno bipolar que ficam na dúvida se, será que eu vou conseguir cuidar de um filho? Não sei se eu quero, não quero passar para meu filho. É, É uma escolha muito pessoal, mas assim, eu vejo muito nos nossos grupos de apoio relatos de quão difícil é, né, ser mãe, porque não podemos romantizar, mas quão transformador é e isso traz sim. um propósito na sua vida. Eu fiquei um pouco assim, agora perturbada, não é a palavra, mas realmente tivemos um comentário falando da falta de apoio do marido, como ele julga, como ele fala que é frescura ou tentativa de manipulação. Então, isso é muito complicado quando as críticas, os julgamentos vêm da nossa própria rede, de quem deveria ser rede de apoio. Olha, sim. Então, as pessoas ainda, tanto para transtorno bipolar como para depressão, as pessoas assim, julgam muito. É frescura, é falta de vontade, bota uma roupa e acorda e levanta, vai fazer exercício Sim, físico. É muito fácil dar dicas quando sim, você está de fora e nunca vivenciou
aquela doença, aquela dificuldade de sair da cama, aquela dificuldade de raciocinar, porque o raciocínio é tão lento, os pensamentos são tão intrusivos, assim, todos desconexos, que é muito complicado. Então, muito cuidado para quem é rede de apoio, para de fato apoiar e não julgar. Com certeza. Você sentiu o estigma da doença? Talvez não com sua família próxima, mas com outras pessoas? Você se sentiu julgada? Sim, teve uma situação específica que eu não me lembro se eu conto em algum livro ou se eu conto na minha rede social, que eu falei que eu tinha bipolaridade, até porque eu gosto de testemunhar sobre, né? Eu gosto de. É algo que me faz bem, assim, trazer à tona, né? Ah, claro que quando existe aí a possibilidade, né, de falar sobre isso. Falei para uma pessoa que eu tinha transtorno bipolar, e ela falou: você não é bipolar, você não tem bipolaridade. E aí eu fiquei até meio sem reação, porque ela foi tão enfática, sabe? E aí depois ela se contradisse. Ela falou assim: você fala que você tem bipolaridade, mas é porque você não trabalha fora. Então foi duas assim, na latada da outra ali. E, e eu falei, bom, essa pessoa não vou conseguir tirar frutos dessa conversa, né? Então eu nem me aprofundei mais, nem falei mais sobre o assunto. Mas até porque, como eu estava falando, eu gosto de testemunhar por questões de fé, né? A palavra de Deus diz pra gente dar testemunho do que ele fez em nossa vida. E o que eu faço é testemunhar do que Deus fez e faz na minha vida, porque eu não sou curada da bipolaridade, mas eu vivo uma vida para a glória de Deus, sabe, Cristelle? É uma vida que eu dou o meu melhor, é uma vida que eu tô aqui para ajudar pessoas, para servir pessoas, e então é por isso que eu trago meu testemunho à tona, às vezes, em certas conversas. Mas tem que estar preparada para, às vezes, receber umas bordoadas, né? Faz parte. Temos aqui um comentário. Gratidão por compartilhar conosco a experiência de vocês. Me fez sentir que não estou sozinha. Você não está sozinha mesmo. São muitas e muitas mulheres, homens também, né, sofrendo do transtorno bipolar. Nos conta um pouco mais desse papel da fé na sua vida, porque no início, na psicose, você se achava Deus, e a fé um pouquinho te atrapalhou. Então, Sim. como que saiu de atrapalhar para ajudar? É uma linha muito tênue, né? Eu até falo que diferenciar uma coisa da outra requer muita sabedoria, porque as pessoas ficam, mas como que você escuta a voz de Deus, por exemplo? E eu falo, eu não tô me preocupando se eu tô escutando a voz de Deus mais, porque eu ficava assim, eu vinha um pensamento, eu achava que era a voz de Deus. Aí eu ia lá e fazia, e não tinha nada a ver, sabe? Depois eu percebia que foi uma burrada. Então eu meio que parei com isso e comecei a ter uma fé mais madura, sabe? De assim, de estudar a palavra de Deus, de viver a minha vida para a glória de Deus, como eu digo, né? Então, assim, através do exemplo e da vivência, eu procuro mais hoje Deus do que através do sobrenatural, por exemplo, porque para quem é evangélico existe orar em línguas, né? Existe uma série de coisas aí que são consideradas sobrenaturais, né? Mas eu não dou mais peso para isso, sabe? Isso não tem importância mais para mim. Eu não me acho mais ou menos espiritual porque eu tô orando em línguas. Eu não me acho mais ou menos espiritual porque eu tô ouvindo a voz de Deus. Então, é algo que, para mim, tem funcionado muito bem. Assim, ter uma fé que eu chamo de fé madura. É uma fé onde você crê em Deus, onde você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, onde você vive para a glória de Deus e onde você testemunha do que Ele faz na sua vida, né? E não Não que ele mais vai te assim. salvar ou curar.
Exatamente. Então, isso não me preocupa mais, sabe? Tem gente que fala, né? Você acredita em cura? Eu falo, eu acredito em cura. Eu acredito em milagres, sabe? O câncer, por exemplo, não recebe. Tem gente que não recebe cura do câncer, né? Eu acredito em curas e milagres. Mas eu acredito que essa cura, ela é atestada por um médico, né? Assim, então, quando eu atestei a minha cura da primeira vez, que foi uma grande loucura que eu fiz, e falei, não, eu vou parar meu tratamento porque eu tô curada em nome de Deus, isso foi uma grande burrice. E até costumo dizer que no âmbito da fé, é você ir contra Deus. Porque ele nos deu a inteligência, ele nos deu o raciocínio. Você não está usando aquilo que ele te deu é, apropriadamente. Eu podia ter tirado a vida de alguém, eu podia ter tirado a minha vida. Foi uma imprudência, percebe? Então, hoje eu falo que para a gente ter essa fé madura, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa palavra está na Bíblia. E se a gente lê a palavra de Deus, ela vai nos dando sabedoria, a gente vai aprendendo a conduzir, né, a vida com mais leveza, com mais discernimento. Eu acho que é isso, Cristelle. Não sei se eu respondi muito bem sua Não, pergunta. super. É muito interessante como você saiu de uma fé que te atrapalhou porque você achava que você estava curada, então parou o remédio, e agora uma fé que te apoia, que é um bastão na sua vida, Isso. é um grande motivador para continuar nessa jornada. Então, muito interessante que você entendeu que ciência e religião não são excludentes. Então, Isso. tudo bem continuar com o tratamento, buscando a estabilidade, porque no transtorno bipolar os médicos falam que não há cura, né, mas há estabilidade, estabilização da Isso. doença, ou seja, você fica sem sintomas. Mas para isso tem que continuar o tratamento medicamentoso, fora todas as outras questões, como psicoterapia, higiene de vida, alimentação, sono regulado, exercícios físicos. Então, a gente sabe que um contexto muito grande, não é só o tratamento medicamentoso, né? Tem muitas outras coisas que a gente tem que fazer para se cuidar. E para Sim. finalizar, o que você diria para a nossa audiência? Quais são os seus principais aprendizados e dicas para o pessoal que está nos assistindo? Olha, o primeiro que eu diria é para ter um bom relacionamento com a bipolaridade. E isso começa a partir da aceitação, né? Então, sem aceitação do diagnóstico, a gente patina, a gente não evolui, né? Então, que você aprenda a se relacionar de uma forma positiva com isso. Eu costumo dizer que do limão da bipolaridade eu fiz uma limonada. Então, é possível a gente olhar para esse limão azedo, misturar com água, açúcar, tomar e se agradar disso, né? Já que a gente tem essa condição, por que não ser gratos? Gratos pela vida, pelo ar que respiramos, gratos por, né, pessoas que fazem a diferença em nossa vida. São tantos os motivos que a gente tem para agradecer, né? E eu acho que outra coisa que eu diria, assim, com base na minha vivência, né, em tudo que eu vivo aqui nas redes sociais, é não se ancorar na doença como muleta, né? Então, viver uma vida plena, né, no máximo possível. Pode ser que não dê para trabalhar fora, pode ser que não dê para fazer tal coisa, pode ser que tenha que abrir mão de uma coisa, mas dentro daquilo que você faz, fazer com excelência, né? Fazer com boa vontade, né? E a começar pelo tratamento. A começar pelo tratamento medicamentoso. Então, tomar os remédios na hora certa, na dosagem certa, todos os dias. É, Além disso, eu ia falar uma coisa, mas eu me perdi aqui. Tudo Eu bem, faz parte, né? faz parte. E eu acredito que ter um relacionamento positivo
com a bipolaridade faz toda a diferença na minha vida. Porque enquanto eu negava, enquanto eu lutava, enquanto eu brigava, eu só andei para trás, sabe? Então, realmente aceitar, lidar com o que você tem de uma forma positiva, né? E, e eu acho que assim, Cristelle, a gente tem que ter uma postura também, né? Uma postura de quem sabe o que tem, de quem sabe que tem e que consegue viver bem apesar de, sabe? É isso. E temos a Luciana falando, ver o copo sempre meio cheio e não menos vazio. Sim. Bonito. E tivemos um comentário um pouco acima também, falando de considerar realmente o transtorno bipolar pelo que ele é, que é uma doença crônica. Então, é Isso. igual a diabetes, pressão alta para o corpo, para a mente é uma doença crônica. Então, Sim, realmente, ela precisa de cuidados diários. E você, quando tem exatamente. diabetes, pressão alta, não é que você se livra, mas você controla a doença. É isso que acontece também com o transtorno bipolar. Alguém tem mais Exatamente. alguma pergunta? A gente está se encaminhando mais para o final da nossa live. Adorei nosso bate-papo, Eu muitos também. aprendizados. Você está trazendo de maneira muito genuína, muito autêntica a sua experiência, tanto os momentos difíceis como os momentos de vitória. Eu acho que isso inspira muito as pessoas. Eu vou lembrar para quem não assistiu o início da live que você é, além de influenciadora, né? Então, quem não conhecia a Gabi, segue esse perfil no Instagram, @GabiOlivati. Você também é escritora, com 2 livros publicados. A gente sabe que para quem tem transtorno, escrever um livro assim requer muito coragem, dedicação e foco. Então, parabéns por ter dois Obrigada. livros publicados. Então, o primeiro se chama Fé em Dias Nublados, Como Permanecer em Deus Após o Diagnóstico. E o segundo se chama Vivendo com Bipolaridade, Como Encontrar Propósito Frente aos Desafios do Diagnóstico. Então, um pouquinho de toda a conversa que a gente teve hoje, né, de como a doença se manifestou, quais foram seus aprendizados, sua relação com a fé, tudo isso você encontra tanto no perfil Instagram da Gabi, como nos seus livros. E quem não conhecia Mães com Humores, por favor, seguem no seu perfil, @Mães com Humores. Quem quiser participar do grupo de apoio, que é focado nas mães e futuras mães com depressão transtorno bipolar, você pode clicar no link na minha bio e selecionar a opção pré-inscrição, tá bom? Aí você preenche seus dados e você passa a receber os informativos dos próximos grupos. Meninas, muito obrigada. Amei. Deus abençoe vocês. Obrigada, Ana, pelo comentário. Agradecemos muito a presença de vocês. Agradecemos a quem também vai nos assistir depois. Amei, muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários. Com certeza eu e a Gabi ficamos muito felizes, né, Gabi? Sim, com certeza. Nós que agradecemos a atenção e participação de vocês. Então, gente, a gente se vê em breve para uma próxima live. Obrigada, Gabi, e obrigada a cada um, cada uma que ficou conectada com a gente. Gente, eu te agradeço. Um beijo. Um beijo.